vai você? Estamos de volta aqui com o nosso podcast A Onda Evangélica, que tem preocupado aí tanta gente, né? Preocupou muita gente aí, mas o fato é o seguinte, que evangelho quer dizer boas notícias, coisas boas. Quem trouxe o evangelho para o mundo foi Jesus. Então, se você gosta de Jesus, se você ama Jesus, creia nisso. Essa onda é boa. Essa onda é espetacular. Agora, você tem que pegar a onda e transmiti-la também, fazer com que ela, né, reverbere para muitos outros. No rádio, a gente falava de ondas hertzianas, por causa de um dos criadores do rádio, né? Uma das pessoas que fez com que o rádio se tornasse algo extraordinário no mundo inteiro, e até hoje o rádio ainda é um campeão de audiência no mundo, mesmo com o advento da televisão, da tecnologia da internet, né? O rádio é fantástico. Eu acabei de lançar um livro intitulado Evangélicos no Brasil, da Era do Rádio à TV. Eu recomendo. É muito bom esse livro. Muito bom. Porque, não porque eu escrevi, não, porque tem muita coisa aqui que eu tive que, né, pesquisar e colocar aqui. Mas eu digo que esse livro aqui é um interessante fator de pesquisa para estudantes de comunicação social. Então, você que gosta, E de né? teologia também. Sim, mas também serve para jornalismo, né? Sim. De história e de alunos de faculdades teológicas, né? De E seminaristas. também. E de comunicação. Sobretudo, né? Por quê? Porque aqui tem o suprassumo de quem são os evangélicos no Brasil na realidade. Então, você, lendo esse livro, ele tem 200 e poucas páginas, mas é um livro fácil de ler, tem algumas ilustrações aqui, algumas fotos aqui, e tem a minha história, né? Quem é Flávio Vieira Lima? Você vai ficar sabendo aqui e vai me conhecer. Meus Vascaíno, convidados... né? Hein? Vascaíno. Vascaíno, Ninguém claro. é perfeito, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, mas aqui está 2-1 já. Alexandre Mota nos acompanhando ainda. Prazer mais uma vez estar aqui. E também o nosso querido José Augusto. Tudo bem, José Augusto? Estamos aí. Então, falamos que ninguém é perfeito, porque o Vasco vai voltar para a primeira divisão. Está E no o caminho. Flamengo, Sonhar não custa nada. E o né? Flamengo Amanhã é Corinthians, hein? deve ser o time do Alexandre, né? O Flamengo Provável, né? vai nos enfrentar e vai ser muito bom isso. Nós que gostamos de futebol, porque nós vivemos no país do futebol. E a Copa do Mundo está aí, chegando nesse mês de novembro. E eu vou fazer até um capítulo depois Aliás, sobre é a um Copa do tema Mundo. legal para a gente falar agora aqui. Vamos Jogadores falar. evangélicos do passado, jogadores evangélicos da atualidade. Exatamente. O que rolou? O que aconteceu? A gente vai lembrar lá atrás, João Leite, E, Atletas de Cristo. Grande goleiro. e Alex Dias Ribeiro. Sim. Foram os dois Opa. pioneiros citados dos aí no atletas livro, de inclusive. Cristo. dos atletas de Cristo. Alves. Aí Nico, foram né? surgindo outros na Copa do Mundo, tirava a camisa, né? Sei lá, Tá tinha lá, só alguma Cristo coisa salva. só Cristo salva. Essa é a onda. Essa é a onda. É, E o hoje pessoal temos pensa que é alguns outra, mas não é. baladeiros gospel Por aí. por aí. Tem muita gente. É. Mas é Você bom vê como é saber, que mudou, né? Alexandre, é bom saber, e Zé Augusto, que a onda evangélica, ela atingiu todas as camadas da sociedade brasileira. Todas elas. Tem gente que tem, entre aspas, raiva, até de dizer que antigamente as ruas eram cheias de bares, de bodegas, né? Como falam lá no interior, e hoje estão cheias de templos, de igrejas, né? Templos pequenos, templos grandes, nomes esquisitos que eu nunca, eu mesmo, que sou um pesquisador, nunca ouvi falar. Igreja Evangélica do Caminho da Fé. Igreja do Cuspe de Cristo. Existe. Os nomes esquisitos, né? Existe. Tem coisas aí terríveis. Se você for procurar no Google, dá um Google aí, nomes de igrejas, né, evangélicas, etc. Você vai ver cada nome. Tudo bem, mas por que aconteceu isso? Porque se deteriorou muito o ensino
nas igrejas. Sim. Não é? As igrejas pararam de ensinar verdadeiramente. Os cultos hoje, com raras exceções, são shows, verdadeiros shows. Tem se discutido muito, Alexandre e Zé Augusto, que as igrejas hoje, por dentro, estão sendo pintadas de preto. Estão sendo pintadas de preto. Aí vem o camarada da iluminação de não, é porque o preto realça. Isso. Nós temos preto Como aqui. se fosse um estúdio. No estúdio. Pois é. Mas a igreja não é estúdio. A igreja não é palco de cinema, nem de teatro. A igreja, né, é para reunir os salvos. Né? Aqueles que compõem a igreja. Agora, Flávio, no podcast passado a gente falou, né, desse balaio evangélico, né, dessa cesta que... E aí a importância da gente fragmentar. Então essas igrejas chamadas neopentecostais, que surgiram mais recentemente, né, e agora a gente também já tem uma nova que não está nem classificada, que para mim são as igrejas contemporâneas, né? Exato. São as igrejas contemporâneas. Essas igrejas, né, neopentecostais, elas conseguem penetrar numa camada da sociedade, digamos assim, numa classe da sociedade que as igrejas tradicionais, históricas, a própria igreja católica, elas não conseguiam penetrar. Exatamente. Eu falo disso no livro. Você fala isso no livro. Então, e aí fazer um parênteses e aí você tem na fala dele. E aí você que tem a Assembleia penetrava na classe C. Mas ela não penetra. Só que a Assembleia tinha aqueles montes de pólices. Só que a igreja, a Assembleia de Deus, eu considero como uma igreja pentecostal clássica. Pentecostal clássica, sim, okay. E tradicional. E a congregação cristã do Sim, mas tinha os pólices da Assembleia de Deus. Sendo você não pode cortar o cabelo, sim, você não pode ver televisão. Exatamente. Já as neopentecostais não, você pode tudo. Ela tem um outro modus operandi. Então essas igrejas neopentecostais mais recentes, elas conseguiram penetrar numa camada da sociedade que nenhuma outra igreja conseguiu penetrar. É verdade. E essas igrejas, elas conseguem fazer, José Augusto, uma verdadeira revolução social. Elas conseguem pegar o cara que está na base da pirâmide e fazer com que esse cara ele tenha um destaque social, ele tenha uma visibilidade. E isso é algo que faz com que essas igrejas elas ganhem uma relevância social naquele contexto. Né? E o cidadão que muitas das vezes não tem nenhum tipo de visibilidade social passe a ter naquele contexto, né? E a gente não pode ter preconceito, né, de não considerar isso como sendo uma relevância para aquele indivíduo, para aquele cidadão que está ganhando, digamos, um crescimento, está ganhando uma visibilidade social naquele grupo, né? Então isso é algo que também explica, apesar da gente... Aqui não é dizer que somos contrários ou a favor, né? Mas infelizmente essas igrejas acabam ficando na memória do povo, né? E criando um estereótipo que acaba sendo, assim, não me interpretem mal, né, os nossos ouvintes, mas sendo às vezes um pouco estereotipado de forma negativa, né? Porque igreja evangélica não é isso que está aí. É verdade. Mas acaba ficando na cabeça de quem, e aí a gente acaba sofrendo as consequências disso. E isso é muito triste, no sentido de que viramos farinha do mesmo saco. Chacota. E chacota de algumas pessoas. Agora eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa muito interessante. Eu trabalhei muitos anos com pessoas da grande mídia. Tá? A grande mídia no Brasil não conhece o que é a igreja evangélica. Definitivamente, não conhece. Não sabe o que é. Não. E nem a relevância que ela tem. Eles não estavam preparados para essa relevância que nós temos hoje no contexto social, político, exatamente, econômico. Nós temos grandes empresários evangélicos, médicos, engenheiros, advogados, juízes. Muita gente. Mas no passado, às vezes a gente lembrava de Amadeu Aguiar, presbiteriano, né?
A gente lembrava assim de Erasmo Martins Pedro, político, José de Souza Marques, político. Nossa, você fala no livro, inclusive. Eu estudei, eu impressionado. Souza Marques. No Colégio Souza Marques. Hoje nós temos uma universidade, né, espalhada por esse estado do Rio de Janeiro. Um culto negro, filho de escravos. Foi deputado, né? Começou a estudar com 17 anos de idade. Foi deputado distrital aqui no Rio de Janeiro, em 1933, por aí. Aliás, mês passado, mês de outubro, o Cristo Redentor, a estátua, né? Esse monumento que temos aqui, uma das maravilhas do mundo moderno, no Rio de Janeiro, completou, parece que 91 anos de idade, e teve um problema muito sério sobre a laicidade. Né? O Brasil é um país laico, né? Mas o povo não é laico. Bom, inauguraram a estátua do Cristo Redentor. Queriam dar, o governo federal, aqui no Rio de Janeiro, queria dar à Igreja Católica a estátua como um templo. José de Souza Marques disse que não pode. Isso vai criar um problema. Isso vai quebrar uma cláusula da nossa Constituição, da laicidade. Pode ser, sim, um monumento cuidado pela Igreja Católica, não tem problema nenhum. Só que templo não pode ser. Bom, ele venceu essa parada, acompanhado dos seus pares, na Câmara Federal aqui no Rio de Janeiro. Nós éramos capital da República. Chega da Guanabara, né? Não, nós era a capital da República. Capital, foi em 1930 e pouco, quando inaugurou a estátua. Perfeito. Mas aí vem o mais, né? Câmara Federal era onde era a LERJ. Em 2005, se não me engano, 2006, no governo Lula, o Papa decretou, né, solicitou, e o Lula atendeu. Foram entregue à Cúria Metropolitana. Como fosse entregue. Como um templo católico. Errado. A coisa foi feita errada, mas teve um representante político, evangélico, legítimo, que era pastor, inclusive, que lutou contra isso. Então, para mostrar que o caráter, né, a moralidade, a honestidade de um líder político sério, evangélico, é muito importante no contexto político brasileiro. Coisa muito difícil de ver hoje, nos dias de hoje. Né? Nós temos evangélicos políticos aí sendo presos, tem alguns estão até engaiolados, estão enjaulados, né? Que participaram de falcatruas e participam. Isso é muito triste. Mas eles estão na onda, né? Na grande onda, mas a qualquer hora dessa eles vão ser, né, jogados para fora da onda. Serão conhecidos. Vão tomar um caixote. Vão tomar um caixote, literalmente. Um caixotão. E vão bater com a cabeça na areia. Então, mas nós precisamos de divulgar isso, de mostrar isso. Então a grande mídia, quando vê essas pessoas, acham que são todos iguais. Não são. Temos gente séria no cenário político brasileiro? Temos evangélicos? Temos muitos. Mas também temos muita gente infiltrada. Não é? Esse é o mesmo caso desse monte de igrejas que nós vemos por aí. Que eu vou contar só um caso aqui. Não é um monte, se quiser. Um garçom de um restaurante, eu ia nesse restaurante, um rapaz muito humilde e tal. Um belo dia ele chegou para mim e disse: aí, seu Flávio, eu não chamava de pastor não, chamava de seu Flávio mesmo. Seu Flávio, aí, eu agora vou ser pastor de uma igreja. Eu disse: pô, mas peraí, quando é que você foi ordenado? Ele disse: não precisa de ser ordenado, eu já sou pastor, já fui nomeado pastor. Você foi para um seminário? Para que seminário? Eu já conheço tudo, já sei tudo de Bíblia, olha só. E ele assumiu o pastorado de uma igreja lá, que eu não quis também nem saber o nome, certo? Mas eu falei para ele que aquilo não estava correto, não estava certo. Se ele lesse a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, Timóteo, Conselhos de Paulo e tudo, a Timóteo, ele veria que ser pastor não é aquilo que ele estava pensando, mas ele estava procurando ter
algo com que ele pudesse, né, se mexer e ser um líder e também sobreviver. Mas ele ia continuar garçom ou ia largar o restaurante? Ele continuou lá como garçom e continuou como pastor. Tá. Mas, então a sobrevivência financeira dele não era tão boa como pastor. Então vejamos como é que são as coisas. Com ele, milhares, então, acontece com milhares. O que existe hoje em algumas igrejas, provavelmente esse caso aí deve ser uma igreja neopentecostal, mas existem igrejas pentecostais, eu não vou citar o nome aqui, que eu tenho amigos que foram da minha igreja e eu sou pastor, o outro também, o pai e o filho viraram pastores. Eu falei, cara, mas tu estudou aonde? Não, mas lá não precisa. Você é pastor dos jovens e não precisa fazer seminário. Eu falei, não precisa ser seminário, tu vai ser pastor de jovens, que tem uma quantidade até razoável, lá vou chutar aí, teologia, sem nada. Entre 50 e 70 jovens, é uma igreja aqui na Praça Seca. E tu não fez seminário? Praça Seca, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, para quem não é do Rio, é Praça Seca, que pertence ao bairro de Jacarepaguá. Não preciso. O pai dele, por acaso, tinha sido pastor na minha igreja, se desvinculou da minha igreja e foi para essa igreja. Tinha já o seminário nas costas, seminário metodista, e foi ordenado pastor lá. Aí eu não posso questionar nada. Mas o filho não. O filho virou pastor dos jovens, sem conhecimento teológico nenhum, só conhecimento de escola dominical, porque eu fui professor dele, inclusive, na escola dominical. Eu falei, cara, aí, assim como esse caso, e o caso que o senhor citou, aí pelo Brasil tem milhares. Aqui no Rio de Janeiro tem milhares. Claro. Agora, um fator interessante dos evangélicos. As igrejas históricas, né? E dentro das igrejas históricas. Então, eu vou dizer aqui, se você não sabe o que é igreja histórica, então vamos colocar aí, a igreja metodista, metodista, presbiteriana, protestante, congregacional, batista, luterana. A luterana, são igrejas históricas. Bota a Assembleia nessa lista também. Não é histórica. Não, tá certo. A Assembleia não é Ela chegou depois. Chegou depois. É uma igreja séria, uma igreja mas ela chegou histórica depois. No sentido de pertencer à história, né? Mas ela chegou depois do século, no início do século XX. Mas essas vieram da Europa para cá, ou dos Estados Unidos, as igrejas históricas. Falo igreja histórica, tem mais de 500 anos, mais de 600 anos, ou surgiram na reforma de Lutero. São igrejas reformadas, que vieram da reforma, protestante, por isso o nome. Protestante, protestaram contra a reforma de Lutero, tirando uma historicamente, um dos maiores historiadores da igreja, no livro, comprei até do seu avô esse livro, são 2 volumes. A História do Cristianismo, de Thomas Latourette. É o autor. Ele, com mais 50 pesquisadores, escreveram esses 2 volumes. Cada um tinha 800 páginas, em letras pequenas. Esse livro dá base para mostrar para você, essa pesquisa exaustiva que eles fizeram, que a Igreja Batista ela já existia antes da Reforma. Por isso que muitos batistas, hoje, ainda dizem isso, que não são protestantes. Nós, batistas, não viemos da Reforma. Nós já existimos. E lá tem a linhagem que chegou aos batistas. E no que eles criam e creem ainda hoje. Mas muita gente não sabe disso. Muita gente não conhece. Até alguns batistas não conhecem também, porque não são doutrinados a entender o que é a sua igreja. De onde é a sua igreja? Vou contar um fato aqui. Eu estava
próximo de uma obra, uma construção, e o responsável pela construção, um jovem, engenheiro, jovem ainda, veio colocar algo no meu carro. Aí eu falei assim, algo era o livro. Era um pacote de livros desse aqui. Ele falou, que livro legal esse aí e tal. O senhor que escreveu? Foi eu que escrevi. Porque eu sou evangélico. Tá. Qual a sua igreja? Aí ele disse o nome da igreja, que tinha nome de Batista. Mas eu sabia que aquela igreja, que ele deu o nome, que ainda tem nome de Batista, não era mais Batista. Isso é um outro aspecto, né? E aqui na zona sul do Rio de Janeiro, Igreja Batista de Ipanema. Primeira Igreja Batista de Ipanema. Que eu conheci, garoto ainda. Era aquela do Neemias, Mariem? Não, Igreja Batista. Batista. Que eu conheci garoto ainda, o seu pastor, que foi diretor do Jornal Batista. Era jornalista, inclusive, esse pastor. Antônio Neves de Mesquita. Opa, meu Deus. Eu disse para ele, olha só, você não está numa igreja batista. Ele disse, mas por que, senhor Flávio? Você não está porque essa igreja já foi batista. Ela hoje não segue mais a doutrina batista. Você sabe o que é ser batista? Aí naquela hora eu aproveitei aqueles 20 minutos que eu estava com ele para explicar a ele o que é ser batista, o que é a igreja batista, de onde a igreja batista veio e onde ele está, que ele pensa que é batista, não é. Ele não sabia nada. Então, como esse rapaz, engenheiro, tem uma certa instrução, não é? Boa, de universidade, ele não sabe a raiz da igreja dele, onde ele está frequentando. Assim como ele, milhões no Brasil não sabem, não entendem por que ele está naquela igreja, por que ele segue aquele grupo ali. Nós precisamos de saber das raízes. Claro. Né? A onda evangélica é grande, mas precisamos colocar cada macaco no seu galho. Desculpe essa expressão. Lamentavelmente, muito popular. Flávio, o que eu tenho percebido, eu não vou citar nome de igrejas aqui, existem atualmente as igrejas da moda. Sim. Igrejas que crescem de forma assim assustadora. Né? Você citou, inclusive, no início, né, do nosso programa aqui hoje, as igrejas que buscam os ambientes mais escuros, né? Iluminação. Você a entra... desculpa é pegar o público jovem. Justamente. Você entra nessas igrejas, parece que você está entrando realmente num show. E são igrejas que crescem muito, porque elas atraem esse público jovem, né? E atraem um público muito heterogêneo. E dentro, às vezes até igrejas nominalmente batistas, né, ou igrejas históricas aqui, não vou nem citar o nome batista, e as pessoas estão pouco se importando qual é a doutrina da igreja. Exatamente. O que elas querem é um culto legal, um louvor maneiro, né, uma palavra sempre de incentivo, de prosperidade, de motivação. E são essas as igrejas que de fato crescem, que de fato evoluem, né, no aspecto numérico, né, e muitas das vezes se perdem na essência, né, mas crescem e ganham visibilidade aí na mídia, mas a essência muitas das vezes fica relegada a um segundo plano. É verdade. Olha, você está acompanhando aqui esse bate-papo nosso, nesse podcast, a Onda Evangélica, porque eu senti que existe uma necessidade na mídia, hoje, nas mídias, né, de que as pessoas ficassem sabendo realmente o que é a onda evangélica verdadeira. Quem são os evangélicos? Como chegaram aqui? Como é que essas igrejas cresceram? Né? Como é que esse povo cresceu tanto? E é um assunto que cabe um exame nosso, até num próximo capítulo, mas vamos só dar um toque nisso aqui agora, Alexandre. Você que vem de uma família
bem histórica na Igreja Batista, e você na Igreja Metodista, que há muitos anos. Eu venho de um período em que ser crente era difícil para Chu, né? Pois é. Não se chamava evangélico. Lá vai o cara que é o Bíblia. O Bíblia. Lá vai o Bíblia, porque normalmente se levava a Bíblia debaixo do braço. Ou ser crente, né? Exatamente. Então era difícil. Então, como é que... Estou falando de década de 60 e 70. Tinha gente que ainda... Até a década na de cidade 80 do Rio também. de Janeiro tomava ovada na cabeça. Pelo fato de estar carregando literalmente, a você falou uma coisa que aconteceu já comigo. Sim. Em cima de um caminhão. Ovada. No quarto andar de um Pedrada. prédio, jogaram ovos quebraram na minha cabeça. Pedrada. Mas tudo bem. Entendeu? Você estava na igreja lá no culto, eu jogava uma pedra na janela. Também, né? Exatamente. Olha só. só. Na cidade do Rio de Janeiro. Então eu vou chamar a atenção aqui dos nossos que hoje o cara é gospel. Nossos ouvintes, para eles entenderem mais ou menos isso. Porque os evangélicos, quando chegaram aqui, vamos botar aí, no século XVIII, tá? Já estavam mais fortes. Mas chegaram bem antes, muito antes. Eu falo de 1555, 1557, depois 1700 no Nordeste, né? Rolando de Nassau, esse pessoal que vieram lá da Holanda, onde berço da Igreja Batista, quando ela foi oficializada como Igreja Batista em 1509. Olha só, eu estou falando de mais de 500 anos. Né? Então, como é que o Brasil chegou a ser essa onda gigantesca? Como é que isso aconteceu? Você falou aí, na década de 60, de 70, de 80, vocês já eram adolescentes, né? Sim. Eu sou mais velho um pouquinho. Eu já venho da década de 50. Né? Eu nasci em 1944. Então, em 1950, por aí, nos primeiros anos ali da década de 50, nós íamos para a rua, nós fazíamos ar livre, nós fazíamos uma roda numa rua, tinha gente que tinha medo, existia essa ideia de que se entrasse no meio da roda era contaminado pelos crentes. A gente fazia a roda para poder ajuntar mais, né? E quando cantava, o som ficava melhor, por isso que a gente fazia a roda, não tinha nada disso. Mas tinha gente que tinha essa superstição de que os bíblias estavam ali cantando. Olha só, eu falei aqui uma coisa, os bíblias, nós éramos chamados de bíblias, porque carregávamos a Bíblia, o livro, nas mãos. Andava de terno. Botava um terninho e tal. Eu tive alguns um terninho. de chapéu. Aconteceu muito isso na Assembleia de Deus. Os irmãos da Assembleia de Deus usavam muito e as mulheres de roupas compridas, não podiam usar calça comprida, etc, etc. Bom, o fato é que esse povo da Igreja Presbiteriana, Metodista, Batista, né, congregacional, a Congregação Cristã do Brasil, esse pessoal ia para a rua pregar o Evangelho, ia para os cemitérios no dia 2 de novembro pregar o Evangelho, de 7 da manhã, abrir o cemitério até as 5 da tarde. Eu, garoto ainda, com 16 anos de idade, eu preguei num cemitério para as pessoas que estavam ali. Né? Então... Mas numa época em que a igreja talvez fosse uma marola. Exatamente. Não era uma onda. Não era uma onda, mas a marola estava... Era uma marola... num crescente. Sim. Mas era uma igreja que não alcançava as multidões como alcança hoje. É um paradoxo isso, sim, né? É um paradoxo. Naquele princípio. Sim. Depois, na década de 60 em diante, começou uma investida maior. Sim. O rádio já estava funcionando muito bem. Em 1960, ocorre no Brasil uma das maiores concentrações de evangélicos e de povo no maior estado do mundo, o Maracanã. As cruzadas de Billy Graham. Billy Graham veio pela primeira vez ao Rio de Janeiro, ao Brasil, e pregou no dia 3 de julho de 1960, no Maracanã. Mais de 200 mil pessoas estavam lá, tinha 16 anos de idade.
Eu fui na de 70. Fantástico aquilo. E eu aconselhei, fui conselheiro, aconselhei também 16 pessoas, eu só, que se converteram de várias faixas etárias. Estavam do meu lado, na minha ala. E eu ali anotei o nome de todo mundo. Juntei as fichas todas para depois entregar ao escritório da Cruzada. Era assim que era feito. Era assim que era feito. E lá as fichas eram entregues às igrejas sem importar denominação. O evento era batista. Era interdenominacional. Exatamente. Então, outros grandes pregadores, Nilson do Amaral Fanini, por exemplo, brasileiro, seguiu o mesmo caminho das cruzadas de Birigrã. E outros que nós tivemos aqui, grandes pregadores, Davi Gomes. Sim. Eu estou citando Batista, mas tem vários outros. Mas nisso, a terceira onda, aliás, a segunda onda, estava explodindo no Brasil, a onda pentecostal das curas e milagres. Das tendas. As tendas que eram armadas. Brasil para Cristo. Isso veio dos Estados Unidos para cá. Eu estudei, o tempo que eu estive nos Estados Unidos, eu estudei muito isso lá. E veio para cá. Esses circos que eram armados. E ali... assim como as igrejas neopentecostais também. Exatamente. O povo estava sendo envolvido pela onda, pela marola. Crescendo. Força. Estava ganhando força. Tamanho. Agora, esses irmãos dessa onda pentecostal, eles atingiu a classe C, D e E. Quer dizer, as classes mais humildes eram atingidas. Nós sabemos que as pessoas mais humildes, e as pessoas pobres também, que não têm muita cultura, elas precisam se agarrar em alguma coisa. E as igrejas da segunda onda, elas pregavam muito isso. Sim. Você está com a dor, você está com isso, com aquilo. Jesus vai curar essa sua enfermidade. E a igreja evangélica começou a dar voz, começou a dar espaço para essas pessoas. Né? Elas começaram a ganhar um status que elas não tinham na sociedade. A igreja foi capaz de fazer isso. Né? E não apenas na segunda, como na terceira e na quarta onda que nós estamos vivendo agora. Exatamente. Que são as mídias sociais, né? Que é um poder assim inalcançável. A gente está vendo nas últimas eleições, as eleições foram ganhas através das mídias sociais. Exatamente. Que surpreendeu a mídia tradicional, né? Quando eles viram, foi ganha a eleição dessa forma, porque não tinha espaço. O Bolsonaro não tinha espaço na mídia tradicional, ele ganhou através das mídias sociais. Exatamente. Né? E é o que a gente está vendo agora. Né? As mídias sociais estão ultrapassando as audiências da mídia tradicional. E isso está sendo como é que se diz? Uma pedrinha na chuteira. Sim. Né? Das mídias tradicionais. E também nas influências, sejam elas no campo político, ou também da moda ou social. Hoje o celular, né, que está na mão de todo mundo tem celular. Hoje o mundo está na sua mão. Está na mão. Não tem como você enganar. Só é enganado quem quer. Exatamente. Quem não quiser, abre aqui o celular e vai saber tudo ali, a verdade. Um dia desses deram uma notícia de que o padre de uma igreja no Mato Grosso foi impedido de fazer uma vigília com os seus paroquianos. Quando eu vi a notícia na internet, eu falei, eu vou checar isso. Eu gosto de divulgar essas notícias, porque fala de uma coisa que não pode acontecer. Claro. Proibir uma missa, proibir um culto, proibir um ritual lá do candomblé dentro do... Não pode. Dentro do templo deles, não pode. Então, o que eu fiz? Fui ver qual era a cidade, o nome do padre, peguei o celular, fiz um contato, procurei primeiro saber nessa cidade, uma cidade de 24 mil habitantes no Mato Grosso. São Marcos, não sei de quê. Se tinha rádio, tinha uma rádio.
procurei a rádio, fiz o contato com a rádio e perguntei à pessoa que me atendeu, que era um dos apresentadores lá da rádio, e disse: é verdade essa notícia que eu estou vendo aqui agora? Era fake news. Ele disse: não, não é verdade, é fake, não é verdade. Eu disse: pois é, foi bom você me falar isso, porque eu vou dizer para quem me mandou para cessar de botar a notícia, e eu vou colocar um post falando sobre isso. Então, vejam, eu falei com uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar o nome, com uma pessoa que eu nunca pensei de falar com ela, para poder desvendar, não é? Desmistificar. Eu estou lembrando de uma notícia. De um post que eu vi semana passada sobre a ida do Bolsonaro lá no Círio de Nazaré. Aí me parece que alguém escreveu Círio com S. Aí um político local lá escreveu: pô, o cara não sabe, o cara não respeita o Círio de Nazaré. Círio com S é quem nasceu na Síria. Aí esse mesmo político local: o Bolsonaro deveria ler mais a Bíblia, porque o Círio de Nazaré está na Bíblia. Uau. Aí eu tive que escrever. Enrolou mais ainda na notícia. Olha só, quem tem que ler a Bíblia é você, ô cidadão. Círio de Nazaré não existe em lugar nenhum da Bíblia, nem no Velho, nem no Novo Testamento. Todos nós, uma de digitação, eu duvido que não haja uma pessoa que não erre numa palavra. Isso é uma festa católica, uma tradição católica, não tem nada a ver com Bíblia. Nessa questão da politização que a gente está vivendo, dessa polarização, a mídia tradicional, ela está compartimentalizando de uma tal forma o ser humano. Nós não podemos ser compartimentalizados dessa forma. Por exemplo, eu conheço pessoas que são da esquerda e não são socialistas e nem comunistas. Você pega aí o Partido Democrático nos Estados Unidos, existem esquerdistas que não são comunistas e não são socialistas. Exato. Como você tem direitistas que não são nazistas, não são fascistas. Então, assim, existe eu me considero um cara da direita, mas eu sou um cara liberal na economia. Eu sou conservador nos valores, mas eu sou um cara talvez um pouco mais à esquerda no que se refere, por exemplo, ao atendimento das necessidades sociais. Então, todo evangélico é esquerdista nesse aspecto, porque se existe uma instituição no mundo que mais obras social faz, é a igreja. É a igreja. Então, somos esquerdistas por conta disso, porque temos um viés social. Chamado evangelho integral. Nós não podemos compartimentalizar o ser humano. Então, e a mídia, eu estava vendo um comentário de um comentarista político aí de uma emissora, dizendo que quem era da esquerda era progressista e quem era da direita era regressista. Isso é incrível. Ele não quis chamar de fascista porque o Bolsonaro já tinha feito a maior parte do Congresso e a maior parte dos senadores. Então ele quis amaciar o discurso dele. Gente, as pessoas estão ficando cada vez mais esclarecidas para poder interpretar esse tipo de coisa, né? E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui nesse podcast. A gente está tentando levar informação para dizer, né, que os evangélicos, eles não podem ser compartimentalizados, eles não podem ser rotulados. Existe muito conhecimento, existe muita cultura, existe muita coisa boa do lado evangélico. Inteligência. É verdade. Olha, né? Precisa ser compartilhado. Como é que era aquela história? Existe vida na igreja evangélica. Agora, existe inteligência. Existem defeitos, lógico, como existem em qualquer organismo. O ser humano, onde ele está, temos problemas. Exatamente. Temos defeitos. Não agora, somos... Você está gostando, né? Eu creio que você está gostando de estar nos assistindo. E eu quero pedir a você que compartilhe, né, esse podcast com seus amigos. Dá aí um toque aí no sininho também. Faça a sua inscrição. De onde você está nos vendo? Né? Já acabou? Eu gostaria que você mandasse para nós
essas informações. Se você quiser adquirir esse livro aqui, ó, Evangélicos no Brasil, da Era do Rádio à TV, recente, o rádio fez 100 anos. Há 2 meses atrás, o rádio completou 100 anos no Brasil. E os evangélicos tiveram uma grande atuação no meio radiofônico desde 1929. 5 anos depois que o rádio foi inaugurado, os evangélicos entraram no rádio para transmitir a onda, né? A onda da salvação, né? A onda das boas notícias, a onda dos evangélicos. Evangélico é boas novas, boas notícias. Nós vamos focalizar mais assuntos interessantes, e então você não esqueça de sempre nos procurar semanalmente neste canal, A Onda Evangélica. Alexandre, você vai voltar, tá, no outro programa. Nós vamos continuar com o José Augusto e vamos trazer um novo convidado para o próximo programa, que é também do meio de comunicação evangélica, que começou há muitos anos atrás, há mais de 40 anos. Eu estava junto com ele também. Então vocês estão vendo que eu só estou trazendo gente aqui conhecida. Que você já ouviu falar em Rádio Copacabana? Também já. Também, né? Vamos falar sobre isso, tá bom? Muito obrigado. Voltamos na próxima semana. Um abraço. Um abraço.